A cruz de Cristo revela o amor mais profundo de Deus por cada um de nós. São João Paulo II. A contemplação da imagem do Senhor morto, tradicionalmente presente nas procissões da Sexta-feira Santa, evoca a memória de um funeral, reacendendo a saudade daqueles que já partiram desta vida. Essa imagem nos leva a refletir sobre a brevidade da existência terrena e o significado profundo dos rituais de despedida que realizamos em honra dos que nos deixaram. Diante da morte de Cristo, seus seguidores poderiam ter se visto diante do fim de uma promessa, confinados ao luto por um profeta e pela esperança não concretizada. No entanto, os eventos extraordinários que se seguiram à morte de Cristo abriram um novo capítulo, desafiando todas as expectativas humanas. A ressurreição, o aparecimento aos discípulos e a ascensão aos céus revelaram uma realidade que ultrapassa a compreensão terrena, indicando que a morte não é o término, mas uma passagem para uma existência transformada. A Eucaristia, instituída por Cristo como memorial de seu sacrifício, torna-se o meio pelo qual ele permanece conosco, transcendendo os limites do tempo e do espaço. Cada missa é uma oportunidade de nos unirmos a esse mistério, contemplando a presença real de Cristo no altar e no Santíssimo Sacramento. A celebração eucarística é um convite para adentrarmos o mistério do amor divino, oferecendo-nos a chance de renovar nossa conexão com o sagrado. É essencial, portanto, abordar a liturgia com a reverência e o respeito devidos, reconhecendo o valor inestimável do sacrifício eucarístico. As inovações litúrgicas que desviam o foco do centro da celebração, a presença real de Cristo, correm o risco de diluir a profundidade e o significado deste encontro sagrado. Ao refletirmos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, somos convidados a considerar a missa não apenas como um memorial, mas como uma participação atual no mistério pascal. Cristo, embora ressuscitado, nos chama a recordar e viver o amor demonstrado na cruz, permitindo que esse amor transforme nossas vidas. A grandeza da Eucaristia reside na sua capacidade de nos unir à paixão, morte e ressurreição de Cristo, tornando-nos partícipes da vida divina e da promessa da salvação eterna. Quem quer que se detenha a contemplar por alguns minutos uma imagem do Senhor morto, aquela tradicionalmente levada em procissão na noite da Sexta-feira Santa, não pode deixar de trazer à mente a imagem de um funeral. Quando sentimos saudades de alguém que já passou desta para outra vida, é o seu corpo que vamos visitar no cemitério, como se os restos mortais de quem amamos pudessem, de alguma forma, trazer novamente a presença de quem se foi. Durante o grande silêncio que pairava sobre a terra naquela fatídica tarde do primeiro sábado santo, a religião cristã parecia fadada a um desfecho mais ou menos parecido. Com Jesus morto, não restaria nada aos seus seguidores, senão o luto, as lágrimas pela morte de mais um profeta e por promessas ainda em vista de se cumprirem, e o amargo consolo de possuir um cadáver trancado num sepulcro. Os eventos que se seguiram, no entanto, fugiam completamente de quaisquer roteiros humanos. Aquele corpo que mal acabara de ser descido da cruz, frio, pálido, coberto pelas mais ignominiosas chagas, milagrosamente ressuscitou dos mortos. Apareceu várias vezes aos discípulos de Cristo, vivo, resplandecente e glorioso. Ascendeu prodigiosamente aos céus à vista deles. E por fim, se foi. A um olhar desatento, essa privação poderia parecer um mal. Sim, o túmulo é uma lembrança amarga, mas é melhor do que nada. Não é coisa muito dura que Cristo tenha subido aos céus e privado os seus amigos de sua presença física? Não seria melhor que ficasse em nosso meio para sempre? A resposta para essas perguntas precisa ser medida de acordo com outros dados da revelação. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, diz que, embora os fiéis, pela ascensão, tenham sido privados da presença corporal de Cristo, sua presença divina é constante entre os fiéis. Ele mesmo tinha prometido ficar conosco, todos os dias até a consumação dos tempos. O que acontece é que muitas vezes nos esquecemos do modo admirável como Cristo permanece em nosso meio. Antes mesmo de morrer, ele deixou aos que o amam um memorial que é, ao mesmo tempo, sua presença viva e real.
O seu nome é Eucaristia. Em toda a Santa Missa, pelas palavras da consagração, que repetem as que Jesus pronunciou na última ceia, ele mesmo desce de novo dos céus, escondendo-se sob as aparências do pão e do vinho para a adoração e o alimento dos fiéis. Ninguém precisa esperar a Sexta-feira Santa para relembrar o sacrifício de Cristo, nem mesmo de uma escultura do corpo do Senhor. Ele está em toda a Santa Missa, deitado sobre o altar. Ele está em todo o tabernáculo, acessível a quem o quiser adorar. Essa é uma realidade extraordinária que deveria fazer arder o nosso coração. Mas como tudo o que é sagrado e grandioso, também corre o risco de ser obscurecida ou até mesmo impiedosamente negada. Jesus está em nosso meio verdadeiramente, mas continua sendo Deus. Continua devendo ser adorado, respeitado e reverenciado. É o que acontece quando as pessoas responsáveis pela liturgia, ignorando o devido valor que tem a Santa Missa, pretendem inovar e apresentar alguma coisa diferente à comunidade. Num domingo, é um teatro para encenar uma passagem do Evangelho. Noutro, uma dança para levar a Bíblia ou as oferendas. Noutro, uma campanha de conscientização política sobre o que quer que seja. Enquanto isso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o assunto dos assuntos, está esquecido na mesa do altar, como se fosse apenas mais um, e não o próprio centro da celebração. É como se fôssemos a um funeral e nos esquecêssemos qual a verdadeira finalidade do que está acontecendo: fazer memória. Alguém poderá dizer que a missa não é um funeral. É verdade, não é? Mas se trata do memorial da morte do Senhor e da atualização do seu sacrifício no Calvário, de modo que diz o Santo Padre Pio de Pietrelcina. É preciso assistir a ela como São João e a Virgem Maria assistiram ao sacrifício da cruz. Existe, é certo, uma radiante alegria na alma do cristão que vai à missa, principalmente por saber que Cristo está vivo e ressuscitado. Ao mesmo tempo, porém, ele sabe que isso não lhe dá licença para banalizar. Jesus está em nosso meio verdadeiramente, mas continua sendo Deus. Continua devendo ser adorado, respeitado e reverenciado. Ele está verdadeiramente ressuscitado, mas sua morte na cruz continua sendo o grande sinal do seu amor por nós e o grande chamado a que o amemos de volta. Fixe o seu olhar nesta verdade. Bem perto de você daqui a pouco estará sendo celebrado o santo sacrifício da missa, na pequenina capela que se esconde sob os arranha-céus das grandes cidades. Não é nenhum astro musical, nenhuma estrela de cinema, nenhum filósofo ou intelectual, mas o próprio Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, o Deus feito homem, maior que tudo o que existe e que há de existir. Ele vem em toda a Santa Missa, para nos alimentar, fazendo-nos beber de seu costado ferido pela lança. Ali, nós não só assistimos a um memorial, mas tomamos parte da própria divindade, somos elevados à participação na natureza divina. Não só choramos a morte de Cristo, mas recebemos os frutos de seu sacrifício de amor em nossa própria vida. Não existe nada maior do que isso, e só quando descobrirmos a grandeza do tesouro que ali se esconde, seremos verdadeiramente felizes. A celebração da Eucaristia, instituída por Cristo, nos permite participar de maneira única e real desse mistério, pois a cada missa, Cristo se faz presente no altar, oferecendo-se a nós como alimento para a jornada. Este sacramento, centro da vida cristã, é o lugar privilegiado onde experimentamos a proximidade do divino e nos unimos ao sacrifício redentor. As inovações na liturgia que desviam o foco desse centro essencial podem enfraquecer o sentido profundo da celebração eucarística. É vital abordar a missa com reverência e amor, reconhecendo a presença real de Cristo e a grandeza do mistério que ali se desdobra. Assim, ao contemplarmos a imagem do Senhor morto, somos convidados a renovar nossa fé na ressurreição e a viver cada Eucaristia como um encontro transformador com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama a seguir seu caminho de amor e entrega. A celebração litúrgica torna-se, dessa forma, uma fonte de esperança e renovação espiritual, que nos fortalece na caminhada rumo à vida eterna. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado.
Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Meu Senhor e meu Deus, que nos deste o sublime mistério de, em nossos corações, uma profunda reverência e amor ao contemplarmos a imagem do Senhor morto. Permite que, diante do teu sacrifício na cruz, possamos compreender a imensa profundidade de teu amor e a verdadeira essência dos rituais de despedida que realizamos para honrar aqueles que nos precederam na fé. Que a lembrança da morte de Cristo nos ajude a valorizar cada momento que nos é concedido e a viver nossas vidas com gratidão e propósito, sabendo que cada adeus neste mundo é um prelúdio de um eterno encontro contigo. Senhor, na tua misericórdia, permitiste que os eventos da paixão fossem seguidos pela glória da ressurreição, revelando que a morte não é o fim, mas a porta para uma nova existência, onde o sofrimento e a dor são transformados em alegria e paz eternas. Ajuda-nos a internalizar esta verdade, vivendo de forma que cada Eucaristia reanime nossa fé e nos una mais profundamente ao mistério pascal. Que a celebração da missa, onde se atualiza o sacrifício redentor de Cristo, seja para nós um encontro verdadeiramente transformador. Que possamos abordar o altar com o respeito e a devoção que são devidos à tua presença real, e que as inovações litúrgicas que possam desviar nosso foco do sagrado sejam sempre guiadas pelo discernimento e pelo respeito à tradição que nos une ao divino. Ao refletir sobre a morte e ressurreição de teu Filho, conceda-nos a graça de entender cada celebração eucarística como uma verdadeira participação no mistério da fé, fortalecendo-nos em nossa jornada espiritual. Que essa reflexão nos inspire a acolher com amor e compaixão todos aqueles que, como nós, buscam sentido e esperança diante dos desafios da vida. Por fim, que o exemplo de Cristo, que se entregou totalmente por amor a nós, nos motive a oferecer nossas vidas como um sacrifício de louvor e gratidão, vivendo cada dia com a certeza de que, através de sua morte e ressurreição, somos chamados à eternidade ao teu lado. Por Cristo nosso Senhor. Amém.